as conquistas humanas têm o suor, tem o sangue e tem a lágrima daqueles que são os mártires de uma ideia, de um ideal e de uma tese. O Oswaldo Eustáquio, jornalista investigativo, é um mártir. Ele foi para o sacrifício, passou um calvário pelo crime que atribuem a ele de opinião. Ele tem uma opinião como jornalista, colocou para fora, ofende aí o Alexandre de Moraes, Alexandre o Pequeno, porque ele contou a história de Alexandre o Pequeno, desde a conspiração contra o mandato do presidente Bolsonaro, até os seus diplomas falsos de pós-graduação, de pós-doutorado, o seu livro falso que ele copiou de um constitucionalista espanhol e assinou como se sendo o autor daquele livro. Quer dizer, um papel absolutamente incompatível com um homem que tem que ter caráter, dignidade, moralidade a ostentar. E o pior, a dona Vivi, que é uma advogada medíocre, que ninguém ouviu falar, é a campeã de sucessos nos tribunais superiores de Brasília. Quem é a dona Vivi? Vocês estão me perguntando? Dona Vivi é uma advogada casada com o ministro Alexandre de Moraes. Ela é a longa-manos do ministro Alexandre de Moraes nos tribunais superiores de Brasília, Superior Eleitoral, STJ e Supremo Tribunal Federal. É um escândalo a gente dizer isso, a mulher de um ministro advogando nos tribunais superiores. Qual é a condição jurídica dela? Nenhuma. Os senhores já ouviram falar na jurista Dona Vivi? Dona Vivi de Moraes, vocês já ouviram falar? Escreveu algum livro, alguma tese? Ela é a mulher do maridão. Ela é a longa-manos dos interesses não republicanos do ministro Alexandre o Pequeno. E esse homem, quando o jornalista Oswaldo Eustáquio, que é o nosso mártir, que se sacrificou pela liberdade de informação, pela liberdade de pensar, pela liberdade de expressão, quando ele disse isso e provou numa matéria jornalística, o ministro prendeu por 10 dias e não disse a ele o motivo. Até hoje o Eustáquio não sabe as razões que o levaram à prisão nesse processo arbitrário contra a Constituição. Eu vou perguntar a você, o Eustáquio é deputado federal? É senador? Não. Ele tem foro privilegiado? Ele é processado do Supremo? Não. Qual é o foro que se processa o Eustáquio? De primeira instância, o juiz singular. Como é que levaram-no para o Supremo para processá-lo? É uma violência à lei, ao processo penal, ao processo constitucional. E até hoje o advogado do Eustáquio não sabe as razões dessa prisão arbitrária feita contra ele. Nosso mártir, nosso amigo. E eu trouxe ele para dentro do PPD. Trouxe para que ele se filiasse. Ele se filiou hoje. Ele é o nosso companheiro. E eu quero que você, meu irmão, que está livre hoje e foi vítima dessa brutalidade, possa dizer um pouquinho desse seu sofrimento. Você me entrevistou, agora eu entrevisto você. Obrigado, presidente. Você sabe que quando você falou em mártir, me fez lembrar de Estevão. Estevão, quando foi apedrejado, disse: Senhor, os perdoa porque não sabem o que fazem. E realmente eles não sabem o que fazem. Porque quando eles violaram o meu sigilo da fonte como jornalista, eles violaram o sigilo da fonte de todos os jornalistas do Brasil. Quando eles me violaram a liberdade de expressão e de imprensa, eles violaram a liberdade de expressão de 205 milhões de brasileiros. E agora, depois de ter sido perseguido, preso, humilhado, nesse périplo que segui, pelo crime de ter entrevistado Roberto Jefferson. Esse foi meu crime. Dar voz a um homem que eu disse a ele. Quando eu o convidei para a entrevista, o senhor vai lembrar, eu liguei para ele e falei assim: presidente,
o senhor já mudou a história do Brasil uma vez, como ninguém outrora. O senhor está preparado para mudar novamente, mas de uma forma maior e para que haja paz sem fim? O que o senhor me respondeu? Estou preparado. O senhor tem armas, e as nossas armas não são aquelas que lhe tomaram de guerra, porque as nossas armas não são bélicas, mas são de valores. E é por isso que eu aceitei o convite do presidente para vir ao PTB, pelos valores da família, pelos valores da sociedade. E quando eu estou ao lado de Roberto Jefferson e vejo este partido, eu me sinto como uma reunião de leões. Os leões estão se encontrando. Os leões estão começando a caminhar junto. Dos mais experientes que sabem a caça, aos mais jovens que são como potros selvagens, mas que talvez precisem da experiência. Eu estou aqui para dizer o seguinte, como cristão, como conservador, que se existe cruz de Cristo, e eu creio que existe, a redenção e a resposta no Brasil se chama Roberto Jefferson. Se existe cruz de Cristo, esta é a redenção. E a minha geração e a sua geração, ou seja, a nossa geração, vai mudar a história deste país pelos séculos dos séculos. E digo para vocês, a minha prisão, tudo que me aconteceu, é nada pelo paz sem fim que teremos. Obrigado, presidente. Somos os alferes de Deus, os seus porta-estandartes, os seus tenentes. Somos o povo que ora. Somos os leões conservadores. Somos o rugido da vida. Somos o rugido da liberdade. Força e vitória. Que não nos falte a coragem e que Deus nos inspire para que juntos possamos construir um futuro melhor para o Brasil e para as gerações que nos sucedem. Os nossos pósteros viverão dias melhores do que os dias que vivemos atualmente. Força e vitória! Força e vitória! Força e vitória com as bênçãos de Deus.